Na diplomacia, há gestos que falam ou desenham com nanquim. No judiciário, há silêncios que gritam e fazem doer nossa alma. A minha, com certeza. Na sexta-feira próxima passada, quando o secretário de Estado dos Estados Unidos anunciou a revogação dos vistos de 8 ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil e também do Procurador-Geral da República, o barulho foi ensurdecedor. Não pelo som das palavras, mas pelo estrondo simbólico de uma potência estrangeira mirando diretamente o coração de outro poder soberano. Nunca antes um presidente norte-americano havia ousado tanto. E nunca o silêncio de um ministro, estou falando do Luiz Fux, aquele do topete, que aliás parece feito de peruca comprada na 25 de março, pareceu dizer tanto, justamente por não dizer nada, nadica de nada. Donald Trump, em seu retorno ao palco internacional como uma caricatura de si mesmo, resolveu agir como chefe de Estado de 2 países ao mesmo tempo. De um lado, os Estados Unidos, do outro, o Brasil, ou ao menos aquele Brasil que ele acredita poder manipular por controle remoto. Um tweet, um veto, um aperto de mão, sei lá, sua decisão de retaliar ministros do Supremo Tribunal Federal em defesa de Jair Bolsonaro, que é investigado por tentativa de golpe de Estado, é um fato sem precedentes. É uma espécie de diplomacia às avessas, em que a justiça vira alvo e o criminoso vira símbolo. É também um tipo de interferência que antes só víamos em distopias políticas ou nos capítulos finais de democracias decadentes. Mas o gesto mais sintomático talvez não tenha vindo de Trump, nem mesmo de Bolsonaro. Veio de dentro da própria corte. Luiz Fux, com seu voto isolado contra as medidas cautelares impostas a Bolsonaro, tornou-se o ponto cego do tribunal. Alegou desproporcionalidade, questionou fundamentos. Nada de incomum para um ministro técnico, mas muito desconfortável para uma corte sobre ataques. E quando os demais ministros reagiram com vigor à sanção americana, o Fux, aquele, optou pelo silêncio. Um silêncio tão ensurdecedor e canalha quanto a decisão de Trump. Talvez ele ache que está protegendo a liturgia do cargo. Talvez imagine que sua neutralidade preserve o equilíbrio institucional. Talvez pretenda manter seu passaporte em dia para ir de férias com a família Disney, junto com a sua peruca horrível. Mas há momentos, este é um deles, em que a neutralidade é uma escolha, e toda escolha num tribunal ou na vida tem consequências. O gesto de Trump não mira apenas ministros, mira o próprio conceito de independência judicial, mira o direito de um país julgar seus próprios casos, com seus próprios critérios, sob suas próprias leis. Quando uma potência estrangeira pune juízes por excederem suas funções, não está apenas desafiando a soberania de um Estado, está deslegitimando o Estado de Direito como um todo. E, ao se calar, o Fux parece esquecer que juízes não são apenas intérpretes da lei. Em momentos como este, são também guardiões simbólicos da democracia. O episódio
revela uma nova fase da crise global, a era do populismo transnacional, em que líderes autoritários se protegem mutuamente cruzando fronteiras como cúmplices de um mesmo projeto, o de desmoralizar instituições que ainda os contêm. No Brasil, o STF tem sido a última trincheira. É perfeito? Não, longe disso, mas é a parede de contenção entre a legalidade e o abismo. Trump, ao atacar esta parede, quer que ela rache. Hooks, ao se distanciar dos seus colegas, corre o risco de ser lembrado como a rachadura que deixou a água entrar. E ele está careca de saber que isso é perigoso para o Brasil. O tempo dirá se seu gesto foi técnico ou político, mas a história, implacável, não costuma poupar os que se omitem nos momentos cruciais. E nesse instante, mais do que de toga, o Brasil precisa de coragem. Porque quando a democracia sangra, não se faz curativo com silêncio, nem com peruca do juiz que estava tão torta que parecia que o veredito sairia de lado. Como de fato saiu. Estou desarmando a tendinha.